Espólio, inventário e herança são personagens sempre presentes quando a gente fala de inventário e partilha extrajudicial e atuantes em conjunto. É um trio inseparável. Porém, estão longe de serem sinônimos. Trazem identidades próprias, definidas e muito relevantes no escopo da sucessão. Assuntos que envolvem inventário, sem dúvida, são um dos que mais geram confusão às partes, no que diz respeito ao direito, mas não menos importante as questões afetivas, emocionais, financeiras e patrimoniais. Assim, devido a tantas dúvidas e distorções, inclusive, já de antemão, pode-se definir essas 6 particularidades. Primeiro, o falecido ele é chamado juridicamente de decújios. Segundo, tanto o espólio quanto a herança fazem parte do procedimento sucessório, ou seja, quando o indivíduo ele vem a óbito e este possui um patrimônio, se faz necessário a lavratura do inventário, de modo que cada um dos herdeiros recebam a parte que lhe cabe, o seu quinhão hereditário. Então, a herança ela é o conjunto de bens e direitos e deveres que alguém deixa ao falecer. E agora, espólio é a reunião de bens deixados, que farão parte do processo de sucessão, formalizando a transmissão dos bens deixados aos herdeiros, ou seja, trata-se da reunião de todos os bens que serão partilhados através do inventário entre os herdeiros necessários ou legatários. E o inventário, ele é a lista dos bens deixados e a disposição da partilha. Então, caso o falecido ele não tenha deixado bens a partilhar, deverá ser lavrado o inventário negativo. Então, a origem do termo espólio vem do latim spoliare. Significava roubar ou tirar a roupa de alguém. Pode acreditar. Já ouviu falar nos espólios de guerra? Então, após uma guerra, os espólios são os bens e riquezas que os vencedores conseguem, né, tomar para si. Então, são, em outras palavras, os bens deixados por aqueles que foram derrotados. Então, paralelamente, no direito aqui, o espólio são os bens deixados por um indivíduo em ocasião de sua morte aos sucessores hereditários, ou seja, aos herdeiros. Então, muitas pessoas confundem esses dois termos, o espólio e a herança, acreditando tratarem das mesmas coisas. No entanto, como já mencionei, o espólio ele é o conjunto de bens deixados pelo falecido. Porém, nem sempre o falecido deixa somente bens a partilhar. É comum que ele deixe também dívidas, deveres, obrigações, bem como uma série de obrigações jurídicas que não necessariamente findam com o seu óbito, consubstanciando a herança, tais como imóveis, veículos automotores, cotas empresariais ou ações, aplicações financeiras, saldos em contas bancárias, inclusive poupança, obras de arte, títulos de clubes, direitos relativos a créditos a receber, ou seja, cheques, notas promissórias e outros. Então, é possível ainda integrar ao espólio bens imateriais, tais como marcas, propriedades intelectuais, direitos eletrônicos, canais de redes sociais como YouTube, contas em outras redes sociais. Assim, qualquer direito que seja economicamente apreciável compõe o espólio e deverá ser levado a inventário, incidindo o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é processado na Secretaria de Fazenda, né, que é um imposto, aqui nós estamos falando de um imposto de competência estatal e distrital. Então, logo, a herança é tudo aquilo que foi deixado pelo indivíduo falecido, incluído o espólio, mas não se limitando a ele. Então, vale dizer que a herança abrange o espólio que pertence à herança.
Ou seja, quando se fala em herança, estamos abrangendo os bens, direitos, eventuais obrigações deixadas pelo decujus, incluindo dívidas, ações legais e outras responsabilidades que possam existir em nome do falecido. É importante ressaltar que, caso o falecido tenha deixado dívidas sem bens suficientes para saná-las, bem como em caso de inexistência de bens, para que os herdeiros tenham maior tranquilidade e fiquem seguros em caso de demanda ou questionamento futuro, deve ser lavrado o inventário negativo. Nesse sentido, o espólio ele irá responder por todas as dívidas do falecido, por alguma condenação anterior à sua morte ou por qualquer ação, desde que envolva questões de responsabilidade civil. Para representar o espólio, é necessário a nomeação de um inventariante. Este, normalmente, é o escolhido entre os herdeiros. Outra dúvida recorrente se refere à possibilidade de o espólio figurar como parte em ações judiciais. Importante esclarecer que os herdeiros são responsáveis pelas dívidas e obrigações do falecido nos limites de sua herança. Isso faz com que a confusão corra solta, induzindo ao erro do que se uma pessoa endividada falecesse, automaticamente os herdeiros entram no polo passivo das ações referentes a esse débito. Então, os tribunais brasileiros, eles entendem que a substituição aqui processual, para os herdeiros só é realizada a partir do momento em que a partilha tiver sido formalizada. Então, o inventário, uma vez em trâmite judicial ou extrajudicial, quem é habilitado a figurar no polo passivo de demandas envolvendo questões cíveis do decujus é o espólio, sendo representado pela figura do inventariante. Ou seja, falecida pessoa abre-se a sucessão. Logo, os bens são imediatamente transmitidos aos herdeiros legais ou testamentários, surgindo aí a figura do espólio. O espólio ele existirá a partir do momento em que alguém venha a óbito e deixa os bens aos herdeiros. Então, logo, o fim do espólio coincide com o encerramento do inventário. E uma vez concluído esse procedimento, os bens passam a formalmente integrar o patrimônio dos herdeiros. Então, a partir desse momento, a figura do espólio ele deixa de existir e eventuais ações judiciais deverão ser direcionadas aos herdeiros, que passarão a ser os titulares de todos os direitos e obrigações relativos à herança recebida. Então, outro aspecto curioso que envolve questões fiscais, que para a legislação tributária, a obrigação de contribuir da pessoa física não se extingue automaticamente com o falecimento. Em decorrência desse fato, o espólio ele continua tendo obrigações com o fisco, enquanto não for devidamente informado a baixa, dado a devida baixa ao CPF do falecido. Então, assim, aplicam-se ao espólio as regras de declaração do imposto de renda de pessoas físicas, falecida ou espólio. Então, esse procedimento deve ser feito até a efetivação da partilha. Pode até parecer estranho inicialmente, mas é necessário estar atento às obrigações que devem ser prestadas ao fisco pelos herdeiros do decujus. Então, o procedimento ele é obrigatório até a efetiva formalização da partilha dos bens dos herdeiros, que passarão a ter a titularidade dos bens inventariados, passando a ser desses a responsabilidade quanto à declaração dos bens e direitos que receberam em decorrência da sucessão. Então, após o fim do inventário, é necessária a realização da declaração final do espólio, que deverá ser realizada no ano seguinte ao seu encerramento, dando por finalizada a vida fiscal do falecido, dando a devida quitação às obrigações com a Receita Federal. Então, será por meio da declaração final do espólio que haverá a decisão final sobre o valor da transferência dos bens e será apurada, assim, se houve um ganho de capital ou não, nesse interregno aí. Então, desse modo, o espólio, herança e todo o escopo que envolve o inventário são assuntos que geram muitas dúvidas, inseguranças e têm grandes repercussões patrimoniais
emocionais, sim, e relacionais também. Então, ao perder um parente próximo, a família, ela precisa de todo o apoio necessário para esse enfrentamento, né? E com todas as questões que envolvem. Lembrando que atrasos e erros poderão ser fatais, provocando consequências graves, tais como multas, bens impedidos de serem movimentados, dificuldades de relacionamento entre os herdeiros, além do prolongamento da dor, prejuízos em decorrência da má gestão desse patrimônio, e por aí vai.